Olá, estamos de volta mais uma vez agora com o nosso podcast Fala Cinecoff, e hoje a gente vai abordar uma temática que deveria ser assim, uma das profissões mais valorizadas sempre, mas de 2020 para cá, com a Covid, ela realmente foi valorizada na essência. Não como deveria na questão material, mas na essência não tem a menor dúvida que realmente foi a enfermagem, né, André? É isso mesmo, Luciano. Para você que nos acompanha em nossas redes sociais oficiais, muito obrigada pela sua companhia mais uma vez. Nós vamos falar hoje da Covid-19 e dos desafios enfrentados por muitos profissionais, principalmente pelos considerados heróis da pandemia, que são os enfermeiros, os médicos, toda essa linha de frente da saúde. E para falar sobre isso, hoje nós temos uma heroína aqui da pandemia, da Covid-19, que trabalhou aqui em Foz do Iguaçu e vai contar um pouquinho para a gente dessa trajetória, desses desafios enfrentados. A nossa enfermeira aqui, seja muito bem-vinda, a Gilene Freire, que está conosco. Bem-vinda. Obrigada, André. Obrigada, Luciano, por esse convite. Falar um pouco da minha profissão, dessa trajetória tão linda, de muitas histórias marcantes. Antes da gente entrar na questão da pandemia, que realmente foi um momento triste da história mundial, né? E os enfermeiros tiveram um papel fundamental nesse sentido. Mas eu queria falar da enfermeira que iniciou como profissão, onde começou, da onde veio, enfim, falar um pouquinho desse início dessa profissão, da tua profissão. Eu iniciei alguns anos atrás, né? Tive vontade de entrar para essa área devido a alguns problemas de saúde que a minha filha teve quando ela era muito pequena. E naquela rotina de ir para hospitais, postos de saúde, vendo o trabalho dos profissionais, isso me chamou a atenção e me interessou. E aí eu estudei, fiz o curso, me formei e comecei a atuar nessa área e comecei lá no Rio de Janeiro. E lá é um grande desafio. Você contava pra gente um pouco antes da gente começar essa entrevista dos desafios que foi todo esse teu trabalho durante quase 15 anos. Sim, quase 15 anos nessa profissão. Conta um pouquinho pra gente como que foi lá no Rio de Janeiro, em que áreas você atuou, como que começou toda essa trajetória? O meu primeiro emprego, eu trabalhei no Hospital Iazerge, que era um hospital público, né, lá do Rio de Janeiro, e hoje ele foi demolido e me deu assim uma base, foi onde eu comecei os meus primeiros passos na enfermagem. E do Hospital Iazerge, a minha chefe, ela viu o meu trabalho, ela pediu para eu cobrir férias de uma colega, fazer alguns plantões num home care. O home care é um atendimento domiciliar ao paciente em casa, e eu fui para fazer uns 2 ou 3 plantões e acabei ficando 4 anos. Olha só. Fiquei 4 anos com essa família, com essa paciente. E essa paciente, infelizmente, veio a falecer devido à idade, os problemas de saúde. Mas eu ainda continuei naquela família, que a filha dela depois veio adoecer. Eu ainda também continuei cuidando da filha e intercalando também a minha escala no hospital, né? Do Iazerge eu fui para um hospital também no Rio de Janeiro, o Hospital Norticó. É um hospital de médio porte, mas ali também eu ainda estava iniciando a minha carreira no CTI. E dali do Norticó eu fui trabalhar no Hospital São Lucas, um hospital de grande porte no Rio de Janeiro, de referência, né, para pacientes de coronariano. E lá eu trabalhei 10 anos. Trabalhei 10 anos, eu tenho um carinho muito especial por esse hospital, porque lá eu tive muitas histórias, tive vivência, experiência. E depois de trabalhar por 10 anos nesse hospital, meu esposo recebeu uma proposta para vir para Foz do Iguaçu. E nós viemos para cá e chegamos até aqui. Deixa eu, antes da gente entrar nessa questão aqui em Foz do Iguaçu, como é que é a lida nos hospitais do Rio de Janeiro? A gente conversava também, porque quem não conhece esse meio tem aquela visão
daquelas séries, né, de TV, enfim. Grey's Anatomy. O plantão médico, aquelas coisas assim bem estressantes, bem complicadas, enfim. Como é que é esse dia a dia nos hospitais do Rio? Assim, o dia a dia nos hospitais do Rio de Janeiro é um hospital, assim, é uma demanda muito grande, né, nos hospitais. A carga horária também é uma carga horária estressante, porque o Rio de Janeiro é uma cidade grande, que uma população muito grande, então muitas das vezes os hospitais têm uma escassez muito grande também no atendimento, né, na estrutura. E o dia a dia é aquela correria, né? Aquela loucura. Aquela loucura de você sair de um hospital para o outro, muitas das vezes o profissional trabalha em 2, 3 empregos, né? Para poder ter um salário digno. É muito estressante. E o tipo de paciente também, né? Ou seja, pelo menos com relação à Foz do Iguaçu deve ser diferente. Sim, é bem diferente, porque lá a gente lida com todos os tipos de paciente. Lá os grandes hospitais, pelo menos nos hospitais que eu trabalhava muito com paciente baleado, esfaqueado, trauma, né? A unidade coronariana onde eu trabalhei era uma unidade de paciente mais direcionado a paciente com problemas cardíacos, né? E então, assim, era um estresse muito grande. Deixa eu entender, porque claro que cada um tem que gostar da sua profissão, independente da profissão. Mas tem algumas profissões que a gente tem que ter esse gosto pelo trabalho diferenciado. E eu acho que a enfermagem, assim como a medicina, enfim, precisa ter isso mais apurado. Ou seja, você precisa realmente gostar do que faz para aguentar essa demanda toda, que não deve ser fácil, né? Não é nada fácil. A enfermagem, a medicina, a área da saúde em si, você tem que ter uma proximidade, você tem que gostar realmente do que você faz. Porque é você lidar com a vida, é você lidar com um ser humano. Sim. Aquela pessoa que está ali, aquele paciente que está ali, ele é o amor de alguém. Então você precisa ter um cuidado, ter um zelo, um carinho por aquela pessoa, porque poderia ser também um familiar seu que está ali em cima de um leito, e muitas das vezes o paciente ele não tem condições dele falar, e muitas das vezes você tem o profissional que está ali para falar pelo paciente, interpretar o que o paciente precisa, entender a dor daquele paciente para poder fazer o cuidado. Falar em cuidar do paciente, agora vamos falar um pouquinho dessa questão da pandemia também, que trouxe esse cuidado maior em relação às famílias, né? Aquela loucura toda que os enfermeiros passaram durante a pandemia, eles tinham que se dividir muitas vezes esse amor, além de cuidar pacientes de várias famílias, também, né, Dirlene, se dedicar a pacientes das suas próprias famílias. A gente conversava antes também, que é uma coisa que foi muito complicada, muito delicada também, né? Foi muito delicado. Alguns colegas, né, a minha família não é daqui de Foz, minha família é toda do Rio de Janeiro, mas eu presenciei alguns colegas de trabalho que tiveram ali seus familiares dando entrada no pronto atendimento respiratório, e muitas das vezes o profissional não sabia lidar com aquela situação, que era muito difícil. Alguns ficavam bem, outros infelizmente vieram a óbito, e o profissional ter que lidar com essa situação e ainda manter a sua saúde mental para poder cuidar dos outros pacientes, realmente era muito difícil, foi muito difícil. Em que momento que vocês, profissionais, sentiram, lá em março de 2020, né, quando estourou a situação aqui no Brasil, mas em que momento vocês, profissionais, sentiram que vocês precisavam se cuidar também, muito mais do que vocês fazem no dia a dia? Aquele cuidado com a máscara, com a roupa, enfim, com a lida com os pacientes, os protocolos.
teve um momento assim, opa, agora eu não posso mais me arriscar? Teve isso ou não? Olha, teve e não teve, porque foi tudo muito rápido, né? A pandemia, quando os primeiros casos surgiram, uns falavam de pneumonia, não sabiam o certo o que era, e a gente teve que se adequar, adaptar, o hospital teve que se adaptar a um protocolo muito rápido. E cada dia era um protocolo, uma demanda, porque a gente fazia os protocolos de acordo com a demanda, de acordo com o que os pacientes apresentavam. A gente tinha que criar um fluxo. Então, todos os dias era um dia novo. Sim. Hoje vamos criar essa estrutura, vamos criar esse fluxo, e a gente teve que aprender aquilo ali no dia a dia, teve que criar os protocolos no dia a dia conforme a demanda aparecia, né, surgia. Como que era essa rotina de vocês com todos esses protocolos e o medo? Primeiramente, tinha que ser o profissional se cuidar, porque a população toda dependia principalmente do pessoal da enfermagem, dos médicos. Então vocês tinham que ter um cuidado redobrado psicologicamente, fisicamente e com a família, porque vocês iam para casa, tinha toda essa preocupação. Como é que foi todo esse protocolo, esses cuidados de ir e vir? Olha, a gente tinha um protocolo muito grande, os hospitais, todos os hospitais, eles criaram um protocolo, pelo menos o hospital em que eu trabalho, criou um protocolo muito rígido, né? A nossa entrada, nós entrávamos, né, no nosso setor, tinha um caminho que nós fazíamos para entrar no nosso setor. Antes de nós entrarmos no setor, no PA respiratório, nós deixávamos todos os nossos pertences ali no armário. A nossa roupa que nós víamos de casa não entrava no setor, bolsa, celular, caneta, nada entrava no PA respiratório. Nós entrávamos apenas só o profissional. E lá nós tínhamos uma salinha que a gente se paramentava e entrava no setor. O hospital ele disponibilizava todos os EPIs, luva, máscara, capote, né? E nós nos paramentávamos ali e íamos trabalhar. Depois de 12 horas de jornada, nossa jornada de trabalho, também tinha um protocolo para sair, tinha um fluxo para entrar e um fluxo para sair. Né? Nós saíamos, tínhamos que fazer uma higiene, tomar banho, né? Pegávamos nossas roupas e ir embora. O risco, a preocupação era muito grande, porque sair do hospital depois de 12 horas de trabalho tinha essa preocupação, porque nós profissionais da saúde, nós ficávamos expostos assim diariamente. E a preocupação de levar alguma coisa para casa, contaminar os nossos parentes, filhos, marido, avós, era uma preocupação muito grande. Muito grande, e medo também, medo, incerteza, era muito complicado, mas assim, nós conseguimos lidar com essa situação. O hospital também ele disponibilizava atendimento psicológico para os profissionais, isso era muito bom também, ajudou muito. Eu queria entrar justamente nessa esfera, na questão psicológica, porque no início, ok, mas daqui a pouco as mortes começaram a acontecer numa escala cada vez maior, de pessoas que vocês viam chegando e ao mesmo tempo que estavam morrendo, viam chegando. Isso deve ter aumentado o temor, evidentemente, o estresse deve ter aumentado ainda mais, a preocupação com os familiares muito mais. Enfim, eu acho que foi um momento assim, muito desgastante para vocês, né? Foi um momento assim muito desgastante, estressante, um desgaste emocional muito grande, tanto que o hospital ele disponibilizou atendimento psicológico para esses profissionais. O hospital também disponibilizou uma ginástica laboral, porque
a demanda era muito grande, 12 horas de trabalho era muito estressante, muito cansativo. Então, no meio do plantão, a gente conseguia fazer uns alongamentos, até mesmo para descontrair, né? Aquele momento tão difícil, e isso foi algo assim essencial para a equipe de enfermagem. Eu acho que cada volta para casa era um dia feliz, né? Nossa, era uma vitória, né? Vencemos um leão. E cada paciente salvo, né? Porque teve muita gratidão também. Que eu acho que assim, a gente vê muitas pessoas gratas, pessoas que tiveram Covid, pessoas que tiveram situações bem críticas, que a gente vê que trouxeram muita gratidão, muito amor para esses profissionais também. A gente viu muitas histórias durante a pandemia, né, Gelene? Sim, era muito gratificante ver os pacientes que saíam, né, do Covid. Eu acho que alguns de vocês puderam ver alguns pacientes, quando eles saíam, a equipe de enfermagem, a equipe médica fazia festejando, né? Festejando a saída daquele paciente, a família do lado de fora comemorando. Era gratificante ver, porque na época da Covid não tinha visita, né? E muitas das vezes aquele paciente ficou internado dias no hospital, mas ele tinha uma criança de 2, 3 anos em casa, e aí quando via o filho lá fora, o filho via o pai, e o profissional via aquele paciente feliz, alegre, muitas das vezes até chorando, né, por rever a sua família de volta, rever seus filhos. Pra gente era... E teve o choro de felicidade e o choro de tristeza, ou seja, com várias mortes acontecendo, e o sofrimento das famílias também? Teve muito choro, muitas das vezes até escondido. Você não, muitas das vezes assim, são histórias, desculpa me emocionar, que teve muitas histórias, e muitas das vezes a gente vimos aquele paciente ficar bem, se restabelecer, sair daquela situação, mas vimos histórias também de pacientes que infelizmente não conseguiu sair, e muitas das vezes quando ele dava entrada no setor, ele contava pra gente a história dele, que ele tinha um filho, ele tinha esposa, ele tinha mãe. E muitas das vezes situações às vezes nos comoviam, né? Mas nós tínhamos que ser forte, passar para ele segurança, passar para ele esperança, passar para ele fé. Foi um momento também que muitos profissionais de saúde, eu, pelo menos particularmente, desenvolvi a minha fé nessa situação. Sim, era essencial isso. Era essencial, até para eu manter a minha saúde mental, claro. O meu equilíbrio, para eu poder trabalhar, para eu poder ter condições de ajudar aquele paciente. Mas também teve muito choro de alegria, Sim. muito agradecimento, e foi muito gratificante. Foi muito bom ver. Como é que foi a chegada da tão sonhada vacina? Aqui em Foz do Iguaçu, principalmente, teve uma emoção a mais, né? Sim, a chegada da vacina foi algo assim muito importante, né? Na época, as pessoas, os profissionais que eram vacinados, postavam em redes sociais, colocavam... Era um evento a vacina. A vacina, para mim, foi muito gratificante. Foi, assim, um agradecimento muito grande que eu fiz pelo fato de eu estar na linha de frente, eu estar muito exposta a tudo aquilo, e receber a vacina, nossa, foi um marco, foi uma vitória, foi algo que assim se destacou naquele momento, teve um destaque naquele momento, assim, de estou vacinada, enfim, vacinada. Saiu um peso, chegou, né? Um alívio, né? Um peso e muita esperança. Veio muita esperança com a vacina. A gente falava antes também na entrevista aqui, da gente começar a gravar a entrevista, sobre o desmonte de toda essa estrutura preparada para a Covid. Qual que é a lição de você como enfermeira, profissional da saúde, como ser humano, de ter participado de tudo isso, de ter vivenciado tudo isso, e daí começar a ver esse desmonte de estrutura, se readequar e começar a ver, parece que a gente começa agora a respirar novamente.
Sim, a estrutura, quando tudo começou, né, no hospital onde eu trabalho, eles montaram uma grande estrutura para a população, começaram com uma tenda, e ali a gente direcionava os pacientes aonde eles tinham que procurar atendimento. O paciente que estava com sintomas respiratórios ia em determinado setor. E ali a gente foi aprendendo a lidar com essa situação, montando toda uma estrutura de cuidado para aquele paciente. E quando a pandemia entrou no auge e a gente começou a trabalhar, veio a vacina e as coisas foram ficando mais tranquilas, os pacientes foram se restabelecendo. Os pacientes que depois se infectaram com o coronavírus já estavam vacinados, tiveram sintomas bem mais leves, e aí a estrutura foi se desmontando, foram se desfazendo, e ficou um setor, o setor do PA respiratório foi para um setor menor, né? A experiência que eu tive durante todo esse processo foi o crescimento profissional, em aprender mais, aprender muitos protocolos, aprender o fluxo, né? Então foi muito gratificante. Eu acho que acrescentou muito para a minha vida profissional e acrescentou também muito como pessoa, como ser humano também, de ver a vida de uma outra forma, ver o ser humano de uma outra forma. Eu acho que essa talvez tenha sido essa lição, né, do cara lá de cima, né? De, opa, vamos dar uma sacudida, né, nesse pessoal que está aí na Terra para modificar um pouquinho algumas coisas. Infelizmente eu não sei se isso aconteceu, né? Para muita gente sim, para muita gente eu acho que foi um grande aprendizado, uma lição, como vocês. Mas eu acho que tem muita gente que ainda precisa entender, né, um pouco mais do que significa se preocupar com o próximo, de cuidar de algumas coisas relacionadas à saúde, de ter essa empatia. Acho que ainda está faltando bastante, né? Sim, a gente precisa ainda aprender muito, né? Nós precisamos aprender muito. Teve muitos pacientes que tiraram isso como uma lição de vida, melhorar em determinada área da sua vida, né? Eu, pelo menos como profissional, eu acho que eu consegui melhorar em alguma coisa, né? Dar mais valor à vida, dar mais valor à família, se preocupar mais, né? Você saber a importância do abraço, né? Porque na época da pandemia a gente não podia abraçar, a gente não podia ter aquele aperto de mão, muitas das vezes precisava de uma palavra de consolo e às vezes não tinha aquele abraço naquele momento. Uma coisa tão simples, né? Tão simples que muitas das vezes no dia a dia a gente deixa passar. A gente esquece de dizer o quanto aquela pessoa é importante, esquece de dar um abraço. Muitas das vezes seu filho sai pela manhã, você não sabe se volta, seu esposo sai, você não sabe se ele vai retornar. E muitos pacientes, eles estavam internados lá, quando eles entravam para a UTI, muitas das vezes a família fazia, os médicos, a equipe médica fazia a comunicação com a família, porque não podia ter visita, por vídeo, né? Então, às vezes gente, eu abraçava, eu via aquela pessoa todos os dias, e agora eu não posso abraçar o meu filho, abraçar o meu pai, abraçar o meu esposo. Então, a pandemia, para algumas pessoas, teve um ponto positivo de você melhorar como ser humano. Nós precisamos a cada dia aprender, melhorar mais, melhorar em algum ponto da nossa vida, né? Você pegou Covid nessa época? Não, eu peguei Covid no final de 2022. No momento em que eu trabalhei na Covid, eu não peguei. Inclusive, eu peguei do meu esposo.
Aí tu não tinha como estar com todas aquelas roupas em casa também, né? Não dava, não tinha como. A gente, por mais, assim, tomamos todo o cuidado possível, né, as precauções, mas infelizmente não teve como, ele pegou. Mas assim, meus sintomas foram sintomas leves. Foram sintomas bem leves. Mas fiquei isolada, tal, mas graças à vacina. Exatamente. Graças à vacina. A vacina. Enfim, eu acho que pra gente foi uma lição também esse bate-papo. Exatamente. E nós temos um agradecimento aqui especial, nossa enfermeira aqui do Fala Cinecoff, hoje participando do podcast, mas eu tenho um agradecimento a ela, que ela sabe mais especial ainda. Respira. Vou me emocionar, ela sabe o porquê, né? Mas a gente gostaria de agradecer, não por todas as pessoas que vocês salvaram, que vocês se doaram e tiveram muito amor. Vou deixar você se despedir, porque meu agradecimento a ela, eu tenho um carinho especial e ela sabe. Não, acho que foi um grande aprendizado pra gente, pela história de vida, pelo teu exemplo profissional, pelo teu exemplo como pessoa. Enfim, queria te agradecer demais pela presença aqui e te parabenizar por toda essa trajetória e história que eu tenho certeza que ficou marcada e que seus filhos vão levar adiante, né, para outras gerações e aí por diante. Obrigado de coração. Imagina, eu que agradeço por estar aqui falando um pouco da minha profissão com amigos, que eu considero como meus amigos. Essa profissão, a profissão da enfermagem é uma profissão muito bonita, infelizmente, muitas das vezes às vezes não é reconhecida. Um pouco não é reconhecida mesmo. Muito pouco. Principalmente aqui, devia ser melhor, né? Sim. Remunerado. Precisamos de uma remuneração mais justa. A enfermagem ela ficou em evidência na pandemia, Sim. né? Mas ficamos conhecidos como heróis, mas nós queremos não ser reconhecidos só como heróis. Queremos reconhecimento profissional, claro, reconhecimento de uma remuneração justa e crescer a cada dia como profissional, que nós estamos aqui para ajudar, apoiar o paciente que está ali num momento tão difícil e que precisa do nosso apoio, o apoio da enfermagem. Mais que merecido, né? É verdade. Mais uma vez, então, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E depois, em outro dia, a gente vem contar outras histórias. Sim, com mais certeza. alegres, inclusive. Será um prazer. Muito obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima. E o Fala Cinecoff de hoje nesse aqui agora. O Jonas está dando assim, aqui. Nós estamos emocionados aqui. E o Fala Cinecoff podcast de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima semana, né, Luciano? Sim. Com mais um assunto como uma nova esse. Temática, enfim. Exatamente. Valeu!